João, aqui é o Renato do setor financeiro. Preciso que suba os preços dos nossos produtos em 15%, sem falta. Consegue para amanhã? O quê? O nosso concorrente baixou os preços em 10%? A gente não pode ficar atrás. Baixe os preços em 15%. E, por favor, não perca vendas. Nossa, por essa eu não esperava. Que concorrente perspicaz. Bom, pelo menos não vou perder venda para ele. Mas se o lucro já estava baixo, acho que agora vai ficar ainda menor. Essa é uma situação comum, não é verdade? E essa situação nos remete à chamada teoria dos jogos, onde precisamos tomar decisões estratégicas pensando nas ações dos nossos concorrentes ou outros jogadores. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. A partir de agora, então, nós vamos falar sobre a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, ela é uma aplicação, um modelo matemático e também da economia que visa apresentar uma maneira na qual decisões estratégicas são tomadas, na qual agentes econômicos tomam decisões estratégicas sabendo que outros agentes também estarão influenciando no seu processo de tomada de decisão. E esse é um modelo bem interessante quando nós queremos entender o comportamento de algumas empresas, principalmente os oligopólios. Vamos entender isso a partir de agora. Bom, a teoria dos jogos é um ramo da matemática e da economia que lida com tomadas de decisões estratégicas em situações em que os resultados de um indivíduo dependem, olha só, das escolhas feitas por outros indivíduos. Tá? Então, olha só, é uma situação onde agentes racionais tomam decisões com base em seus interesses, mas considerando a ação de outros agentes, tá bom? E quando eu falo teoria de jogos, eu não estou me envolvendo ou falando de competições esportivas ou lazer, mas qualquer interação estratégica onde os resultados são influenciados por escolhas mútuas. E essa teoria, ela possui estreita relação com a estrutura de mercado oligopolista, porque os oligopólios são estruturas de mercado em que pequeno número de empresas ali domina a indústria e devido a essa interdependência das decisões estratégicas, uma situação, uma interação ou uma decisão de uma empresa, ela vai influenciar a outra. Então, a teoria dos jogos, ela mostra para nós em um quadro esquemático como que essas decisões elas são adotadas e como isso influencia o resultado dessa interação. Pois se eu tenho uma interação entre eu e você ou entre várias empresas, a gente vai ter um resultado final das decisões que foram tomadas em conjunto. E é isso que a teoria dos jogos visa apresentar. Existem dois tipos de jogos, tá? Os jogos não cooperativos. Então, os jogadores agem de forma independente, visando aqui, olha só, maximizar seus próprios ganhos, sem coordenação com outros jogadores, tá? Agora, os chamados jogos cooperativos, os jogadores podem se comunicar e coordenar suas ações para alcançar resultados mutuamente benéficos. Então, nesse caso aqui, existe o que? A interação, tá? A cooperação entre os jogadores e nos jogos não cooperativos. Isso não acontece. Dentro da teoria dos jogos, quando nós fazemos a modelagem, normalmente nós encontramos o chamado equilíbrio de Nash. Mas o que é esse Nash? O termo equilíbrio de Nash é uma forma de reconhecimento ao matemático dos Estados Unidos, John Forbes Nash Jr., tá? Inclusive, existe um filme, anote aí, Uma Mente Brilhante, não sei se você já assistiu, caso não assista, que fala sobre a teoria dos jogos e sobre a vida de John Nash. Um ótimo filme, tá? E esse equilíbrio de Nash é uma situação na qual os agentes econômicos
que estão interagindo ali uns com os outros, escolhem sua melhor estratégia, dadas as estratégias escolhidas pelos demais agentes, tá? Então, o equilíbrio de Nash é isso. O equilíbrio de Nash é aquela situação que eu sei quais são as estratégias que o meu oponente ele pode adotar. Então, sabendo disso, eu vou tomar a minha melhor decisão, a minha melhor estratégia. Então, eu vou adotar a melhor estratégia sabendo das estratégias escolhidas pelos demais agentes. Para a compreensão desse conceito, vamos utilizar um jogo clássico chamado Dilema dos Prisioneiros, tá? Sempre quando a gente vai ensinar a teoria dos jogos, a gente usa esse dilema dos prisioneiros. Então, preste bem atenção nesse jogo, tá? Bom, nesse jogo, 2 pessoas são presas por suspeitas de cometer um crime. 2 pessoas. Para conseguir a confissão, o delegado responsável coloca ambos em salas separadas, tá? Em celas separadas, para não haver qualquer comunicação. Então, olha só, se não vai ter comunicação, eu já estou falando aqui de que vai ser um jogo não cooperativo. Eles não vão cooperar porque eles não vão saber a decisão do outro, não tem como fazer acordo. Então, o delegado ele coloca o prisioneiro 1 de um lado, o prisioneiro A, o suspeito A de um lado, e o suspeito prisioneiro B de outro lado, sem comunicação. Então, o delegado ele vai propor o seguinte acordo individual para cada prisioneiro. O que o delegado vai chegar e vai falar? Se você confessar e o seu cúmplice também confessar, ambos pegarão 3 anos de prisão. Aí o delegado depois fala o seguinte: se você confessar e o seu cúmplice não, você sairá livre e ele amargará 7 anos de prisão. Olha que interessante. Se nenhum dos dois confessarem, vocês ficarem quietos, manterei ambos na cadeia por 1 ano. Ambos na cadeia por 1 ano. Ora, mas qual que é o grande X da questão? Ele está fazendo essa proposta para o suspeito A e o suspeito B com ambos separados. Então, o suspeito A não sabe o que o suspeito B vai decidir e o B também não sabe o que o suspeito A vai decidir. Obviamente que a melhor situação era o quê? Era ir embora da cadeia, estar livre. Mas isso vai depender da escolha ali do outro suspeito. Então, essa teoria dos jogos, eu preciso encontrar, então, qual que é a melhor estratégia? Qual a melhor decisão? Para isso, eu tenho a chamada matriz de ganhos ou matriz de payoff, que mostra as possibilidades. Então, eu tenho um suspeito A e eu tenho um suspeito B. O suspeito A, ele pode confessar ou não confessar, assim como o B confessar ou não confessar. Muito bem. Se o suspeito A confessar e o suspeito B confessar, ambos confessarem, o que eles vão ter? 3 anos de cadeia cada um. Tudo bem? Agora, se o suspeito A confessar e o suspeito B não confessar, o suspeito A está livre e o B, 7 anos de cadeia. Agora, se o suspeito A ficar quietinho e o suspeito B falar, então A pega 7 anos e B está livre. Agora, se o suspeito A ficar quietinho, não confessar, e o suspeito B também não confessar, ambos pegam somente 1 ano de prisão. Então, essa aqui é a matriz de possibilidades deste jogo. E aí, qual a melhor decisão para cada um? Qual decisão você tomaria? Ao analisar, então, essa matriz de ganhos, percebe que a melhor estratégia para ambos os prisioneiros seria o quê? Seria não confessar, porque aí pegaria cada um 1 ano. Porém, esse aqui não é o resultado do jogo, dado que os suspeitos estão incomunicáveis, não haverá comunicação, cooperação. Logo, o suspeito A poderia seguir o seguinte raciocínio. Se o B confessar, a melhor estratégia para mim é confessar. Também, pois eu ficaria
preso 3 anos, ao invés de 7, caso fique calado. Por outro lado, se o B não confessar, a melhor estratégia também é confessar, pois eu ficaria livre e B ficaria 7 anos preso. Então, confessar é uma estratégia dominante para A, pois é a melhor alternativa para ele, independente do que faça o outro prisioneiro. Por quê? Ele vai ficar no máximo 3 anos ou ele vai ter liberdade. Tudo bem? O B vai ter o mesmo raciocínio. Porque, para o B, confessar também é uma estratégia dominante. Por quê? Ou ele pega 3 anos, caso A confesse, ou ele fica livre, caso A não confesse. Então, confessar aqui se torna o chamado estratégia dominante. Confessar é uma estratégia dominante para A, pois é a melhor alternativa independente do que faça o outro prisioneiro. O B, mesma coisa, também é uma estratégia dominante. Então, o resultado desse jogo é confessar, sendo também o equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? É uma situação na qual ambos vão tomar uma estratégia que é melhor para ele, independente do que o outro faça. Então, tanto para A quanto para B, a estratégia dominante é confessar. Então, aqui é o equilíbrio de Nash. Tudo bem? Porque é a situação na qual eles vão ambos confessar. Então, B vai confessar, A vai confessar, então os dois vão ficar 3 anos na cadeia. Esse é o resultado do jogo, esse é o equilíbrio de Nash. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Vamos supor que nós temos duas empresas, empresa A e empresa B, que estejam competindo no mercado de oligopólio, e ambas têm duas opções, manter preços altos ou manter preços baixos. Então, a empresa ela tem essas duas opções. Aí a gente faz a matriz de ganhos, a empresa A e a empresa B, tá bom? Bom, dentro de cada quadrante seria o ganho que elas teriam, tá? Então, por exemplo, se a empresa A mantém preços altos, ela tem um ganho de 8. E se a empresa também mantém preço alto, ela também tem um ganho de 8. Porém, se a empresa A mantém preço alto e a empresa B mantém preço baixo, então a empresa A vai ter um ganho só de 4 e a empresa B vai ter um ganho de 10. Agora, se a empresa A mantém preço baixo, ela tem um ganho de 10 caso a empresa B mantenha preços baixos. Porém, se a empresa A manter preço baixo e a empresa B também manter preço baixo, ambas vão ter um ganho de 5. Então, essa é a matriz de payoff. Qual que seria a escolha de dominante para elas? A escolha dominante, nesse caso, qual seria? Dentro da mesma estratégia, podemos pensar que elas vão buscar a empresa B preço baixo e a empresa A vai buscar preço baixo também. E a empresa A, preço alto e o B, preço alto, essa talvez seria onde elas maximizariam o seu ganho. Mas aí o que essas empresas vão escolher? A empresa A, se ela mantém preço alto, ela tem um ganho de 8 ou de 4. Se ela tem um preço baixo, ela vai ter um ganho de 10 ou de 5. Então, o que é preferível para ela? Manter preço baixo. E a empresa B, se ela tem preço baixo, ou ela vai ter um ganho de 10, ou ela vai ter um ganho de 5. Então, nesse caso, o que nós estamos falando? Que para a empresa B, para ela também é dominante manter preço baixo. Então, qual que é o resultado do jogo? O equilíbrio de Nash ocorre quando ambas as empresas optam por manter preço baixo. Então, a empresa A não tem incentivo para mudar para a estratégia de manter preços altos, uma vez que seu payoff é maior, porque ela pode ter um ganho de 10
ao invés de 8. O mesmo raciocínio se a empresa aplica à empresa B. Logo, baixo, baixo, preços baixos para ambas, aqui nesse caso, que nós colocamos, representa um equilíbrio de Nash, onde elas vão ter um ganho de 5 cada uma, tá? Então essa aqui é a teoria dos jogos. Percebeu como é interessante que você tem diversas possibilidades, só que a ideia aqui é que você saiba qual que é a outra linha de ação do seu concorrente ou do outro jogador. O equilíbrio de Nash mostra isso. Bom, eu sei o que o meu outro concorrente pode fazer, o que o outro jogador pode fazer. Então, com base na ação dele, eu tomo a minha ação, que eu sei o que é melhor para mim, dependente do que ele vai fazer. Então, por isso que isso muito se aplica no oligopólio, igual a gente falou aqui nesse último exemplo, que eu tenho duas empresas competindo, elas têm as estimativas de ganhos, se manter preço alto ou manter preço baixo. Ou seja, aquilo que uma faz vai impactar no resultado da outra. Então, por isso que essa teoria dos jogos ela é muito elencada, então, ao oligopólio.